sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos vivendo a oitava da Páscoa, que a Igreja celebra como um único grande dia, como se o domingo da ressurreição se prolongasse por toda uma semana. E a liturgia da Igreja vai insistir, vai repetir, vai voltar sempre ao mesmo ponto. Cristo ressuscitou. Não apenas ressuscitou, mas Cristo vive. Está presente na sua Igreja, continua a agir no nosso mundo, na nossa vida. É importante que nos detenhamos nisso, porque corremos o risco de viver a Páscoa como uma bela lembrança de algo que aconteceu no passado, que celebramos com alegria, mas que não nos atinge, não transforma a nossa vida. E, no entanto, tudo na fé cristã depende disso. Como dizia São Paulo, né? Se Cristo não ressuscitou, vai a nossa fé. Mas se Ele ressuscitou, e ressuscitou de verdade, então tudo muda na nossa vida. E nesses dias, na oitava da Páscoa, o Evangelho nos vai colocar diante das aparições de Jesus ressuscitado. Jesus que entra no cenáculo, aproxima dos seus discípulos, caminha com eles como os discípulos de Emaús, fala-lhes, come peixe com eles, sempre de uma maneira discreta, próxima, profundamente humana. Na ressurreição de Cristo não há espetáculos. Quando Jesus ressuscita, ninguém viu, vem depois. Há muita proximidade, há muita serenidade, há muita paz. E aqui vale a pena, nesse recolhimento, pensar que a ressurreição não é um fato do passado, mas uma presença de Cristo vivo na nossa vida. Cristo vive. São José Maria dizia com muita força, dizia que muitas pessoas levam até uma vida boa, né? Mas com a sua fé morta. Dizem com a sua vida que parece que Jesus viveu há muito tempo atrás. E São José Maria dizia, não, Cristo vive. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E Cristo ressuscitado está aqui no sacrário. E Cristo quer entrar também no cenáculo da nossa vida, da nossa alma, tantas vezes fechado, por medo, como aconteceu com os apóstolos. Eles estavam fechados na sala em que tinham celebrado a última ceia. Às vezes a gente pode fechar também o nosso coração por medo, por muitas preocupações, pelas feridas do passado, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas inseguranças. E o Papa Leão XIV insiste que o centro da nossa fé e o coração da nossa esperança estão firmemente enraizados na ressurreição de Cristo. Então, a esperança cristã não é uma ideia vaga, não é um simples otimismo, uma visão positiva da vida. É algo muito concreto. É Jesus Cristo vivo. E há um aspecto da ressurreição que pode nos surpreender, pelo menos a mim me surpreende. Se nós olhássemos com uma visão humana para a paixão e morte de Cristo, talvez esperássemos outra atitude de Cristo na ressurreição.
né? E me explico, né? Então, depois de tudo que aconteceu, né? A traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono dos apóstolos, a maior injustiça da face da terra, Jesus sendo condenado como um criminoso à pena de morte, uma humilhação pública, a cruz, o natural, vamos dizer assim, humanamente falando, né? Imaginar que Jesus quisesse voltar com força, com poder, com autoridade visível, que se impusesse, que mostrasse quem ele é, que desmascarasse os seus inimigos, que castigasse até aqueles que o condenaram, né? Que de certa forma acertasse as contas. Seria compreensível, né? E talvez muitos cristãos gostariam disso, né? Mas não é o que Jesus faz, né? Ele não responde à violência com uma força maior, não devolve o sofrimento que sofreu, né? Isso é uma lógica humana, uma visão humana. Quando nós somos feridos, queremos nos defender. Quando somos injustiçados, queremos nos vingar e fazer a justiça. Quando somos humilhados, queremos nos afirmar. Existe uma tendência muito forte dentro de nós a responder, a reagir, a querer uma compensação, e às vezes até com dureza. A lógica humana, muitas vezes, é a lógica da vingança. É o que nós vemos nas guerras por esse mundo afora, da vingança. Mesmo que seja disfarçado de justiça, vamos fazer justiça. Mas Jesus não faz nada disso. Isso que é impressionante. Quer dizer, ele ressuscita e não procura os seus inimigos, não vai atrás de Pôncio Pilatos, de Herodes, nem dos sacerdotes judeus. Não aparece no meio da praça pública para provar que todo aquele povo que gritava crucifica, crucifica, estava equivocado, né? Não humilha ninguém, não acusa, não cobra. Ele simplesmente vai ao encontro dos seus apóstolos, ao encontro daqueles que o abandonaram, que negaram, que traíram, né? Daqueles que fugiram, daqueles que prometeram fidelidade. Ele disse, se for necessário, morrerei contigo. E diz o Evangelho. E os outros apóstolos diziam o mesmo. Não foi só Pedro que disse isso, né? Todos, nós vamos morrer contigo. Que fiasco, né? Fugiram, né? Não foram capazes de permanecer com ele até o fim. E quando Jesus os encontra, não diz para eles, por que vocês me abandonaram? Não diz, não diz, agora vocês vão ver quem eu sou. Não diz isso. Bem diz, eu avisei, tinha avisado, né? Não fala nada disso, ele simplesmente diz, a paz esteja convosco. Jesus queria que nós estivéssemos em paz. Quer dizer, é um desabamento total. E o Papa Leão XIV nos ajuda a compreender isso, né? Que a ressurreição não é uma resposta de vingança, mas a manifestação de um amor que é mais forte do que o mal sofrido. Um amor que não reage com dureza, mas que quer reconstruir a comunhão, a união, que não acusa, mas cura, que não fecha no passado ruim, mas abre um futuro novo para os apóstolos. Então, Cristo ressuscitado não vem para vencer os outros, vem para vencer o mal no coração dos outros. E isso pode mudar a nossa forma de entender até a esperança cristã. A nossa esperança não está em um Deus que se impõe pela força, mas um Deus que ama até o fim, que perdoa, que nos leva a recomeçar, que não desiste de nós, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós fugimos, mesmo quando não correspondemos e não somos fiéis. Dizia, talvez muitos de nós quisesse um Deus mais forte, né? E hoje em dia muita gente quer um Deus assim, né? Que fizesse justiça. E a Páscoa nos revela a força de Deus, que é diferente. Salva amando, perdoando, levantando
outros que estavam caídos. Isso pode ter muitas consequências para a nossa vida. Primeiro, de querer ser como Cristo, né? De não guardar ressentimentos, de não viver preso à necessidade de dar o troco, de saber perdoar, de saber recomeçar, de oferecer a paz quando nós somos feridos. Isso não é fraqueza, né? Essa é a força de Deus, né? Essa é a força da ressurreição. Então, nesse recolhimento, queremos deixar Cristo ressuscitado entrar mais na nossa vida. A primeira meditação que já estamos tendo, né, visa mais contemplar a ressurreição como o centro da fé e o coração da esperança. O que significa Cristo vive? Como isso sustenta a nossa vida? E na segunda meditação nós vamos olhar para as consequências disso. Uma esperança que reconcilia, que cura, que torna uma missão para nós de anunciar Cristo ressuscitado. Porque quem encontrar Cristo ressuscitado não pode guardar só para si, tem que comunicar aos outros. Então, pensamos já, né, que temos claro que a ressurreição, a Páscoa, é o encontro com Deus vivo, Cristo que está vivo. Então, já dizia, a liturgia da oitava da Páscoa tinha algo de muito pedagógico. É como se a igreja falasse, não vamos avançar rápido não, vamos saborear por 8 dias a ressurreição de Cristo, né? E vai insistir no mesmo ponto, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. 8 dias vai ficar falando, Cristo ressuscitou, né? É como se quisesse gravar profundamente na nossa alma. Por quê? Porque a gente pode acreditar na ressurreição, mas pode ser que nós não vivamos a ressurreição. A ressurreição tem que mudar o eixo da nossa vida, né? Cristo não é apenas alguém que existiu no passado, não é simplesmente uma referência moral elevada, né? Não é uma memória boa que guardamos no coração. Cristo está vivo, está presente na nossa vida, está presente no nosso trabalho, está presente na nossa família, está do nosso lado nas nossas lutas interiores, está nos vendo, está nos ouvindo nessa oração que estamos fazendo. Que isso muda tudo, porque a vida cristã não é recordar Cristo, é viver com Cristo que está vivo. Então não é um evento do passado, mas uma realidade que continua presente e continua a agir. O Papa Leão dizia, Cristo continua a caminhar com os seus, continua a entrar nas circunstâncias concretas, continua a oferecer a sua presença na nossa vida. Então, no meio do trabalho, no trato com os outros, nas dificuldades, na vida comum de cada dia, Deus está presente e tem que estar presente. São José Maria dizia no livro Caminho, ou sabes encontrar o Senhor na tua vida ordinária, ou nunca o encontrarás. Talvez um dos nossos problemas seja esse, esperamos encontrar Deus apenas em momentos especiais, extraordinários. Talvez na missa dominical, claro que Deus está muito presente na missa dominical, mas não reparamos que Ele também está presente em cada dia, em cada circunstância. E a Páscoa, a ressurreição, nos leva a perguntar, eu procuro Cristo na minha vida de cada dia? Ou vive como se Ele estivesse distante, como se fosse um personagem do passado? Então eu preciso abrir os olhos, nós precisamos abrir os olhos para essa presença de Cristo na nossa vida. Então, a ressurreição de Cristo é o ponto decisivo da nossa fé. Não é apenas um acontecimento extraordinário, mas é que dá consistência a tudo que cremos. Como já dizia, São Paulo afirma com força, se Cristo não ressuscitou, vai a nossa fé. Porque sem a ressurreição tudo se esvazia. O cristianismo seria apenas uma proposta moral, talvez elevada, mas incapaz de nos salvar.
Então, o que significa que Cristo ressuscitou? Nós sabemos, né? Não é que Cristo foi trazido de volta à vida. Ele ressuscita por seu próprio poder. E isso revela quem ele é. Revela que não é apenas um homem. Revela que é Deus. Revela que ele tem domínio absoluto sobre a vida e sobre a morte. Aquele que foi crucificado é o Senhor da história e o Senhor da vida. Aquele que foi humilhado é o Todo-Poderoso. Aquele que morreu é aquele que vive para sempre. E a ressurreição é uma manifestação definitiva da sua divindade. Por isso é o centro da nossa fé. Porque eu acredito em Deus vivo, o Filho de Deus vivo. Isso nos dá uma profunda segurança, porque a nossa fé não se apoia em algo frágil, não depende da circunstância, não depende dos nossos sentimentos, não depende do sucesso na vida, ela está apoiada em Deus. E nos dá uma certeza absoluta. A vitória já aconteceu. O que Jesus diz aos apóstolos? Coragem, eu venci o mundo. E como dizer, vocês também vão vencer. Vocês estão comigo, vão vencer, porque eu já venci o mundo. Então, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu o mal. E nós podemos viver com segurança. São José Maria expressava essa certeza de uma forma muito simples e forte. Ele dizia, Deus não perde batalhas. Deus sempre ganha. E se eu estou com Deus, eu não perco batalhas. Mesmo quando nós não vemos, mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando experimentamos a fraqueza, Deus não perde batalhas. Eu vivo com essa certeza que Deus não perde batalhas, ou me deixo levar pelo medo, pela insegurança, pelo desânimo. Então a ressurreição nos convida a apoiar a vida inteira nessa verdade, né? Deus venceu. E com Ele também nós venceremos. A ressurreição de Cristo também exige uma transformação real da nossa vida. São Paulo exprime isso com uma linguagem muito forte. Ele vai falar do homem velho e do homem novo. O homem novo é aquele que ressuscita com Cristo para levar uma vida nova. O homem velho é aquele que vive segundo os critérios simplesmente humanos, centrado em si mesmo, dominado pelas próprias inclinações, preso aos maus hábitos antigos, marcado pelo egoísmo, pela vaidade, pela falta de caridade. É o homem que se coloca no centro da sua vida. O homem novo, ao contrário, é aquele que nasce da graça, que começa a viver segundo Cristo, que deixa que o Evangelho modifique seus pensamentos, os seus afetos, as suas atitudes concretas. No batismo, né, nós morremos para nós mesmos, e teve o batismo agora no Sábado Santo, que é comum, né? Que a gente morre, o homem velho morre e nasce um homem novo, um filho de Deus. Mas essa vida, a vida divina que recebemos no batismo, precisa ser acolhida, cultivada, desenvolvida. São Paulo também disse, é necessário despojar-se do homem velho e revestir-se do homem novo. Isso exige um esforço, né? De despojar-se das más inclinações, dos maus desejos, dos nossos pecados e revestir-nos de Cristo, do homem novo. E a ressurreição nos recorda isso. Há algo que deve morrer em mim. E há algo que deve nascer. E isso implica a luta. Uma luta concreta, uma luta diária, apoiada na graça de Deus, né? E o homem velho não desaparece sozinho, né? Ele resiste. Ele se manifesta nas coisas pequenas, né? Numa
reação impaciente, numa palavra dura, na falta de generosidade, numa desculpa que damos para não mudarmos. E aqui entra com grande força o ensinamento de São José Maria, que diz: não digas, eu sou assim. São coisas do meu caráter. São coisas da falta de caráter. Ser homem, esta ouvir. Né? São José Maria tem esses pontos fortes, né? Ser homem, ser um novo homem, né? Seja como Cristo. Não diga, eu sou assim, eu tenho meus defeitos e pronto, acabou. Né? Não justifiquemos o homem velho. E quantas vezes nós nos justificamos, né? Eu sou assim, é o meu jeito, eu sou explosivo mesmo, né? Ah, eu não consigo mudar nisso não, eu sou meio preguiçoso, né? E pouco a pouco vamos nos acomodando. Mas a ressurreição de Cristo rompe essa lógica, porque a mudança é possível. Os apóstolos que estavam com medo, inseguros, trancados, mudam. A graça pode nos mudar. Nós não somos definidos pelos nossos defeitos, nem pelo nosso temperamento. Hoje tem costume o pessoal se definir pelo temperamento. Padre, eu sou colérico. Tudo bem. Tem tanta gente que é colérico, que foi santo sendo colérico. Eu conheço vários santos coléricos, né? Então, não se justifique com o temperamento. Porque há uma força nova em nós, que é a graça da ressurreição. Agora, vale a pena nos examinarmos nessa meditação em que pontos da minha vida eu ainda estou vivendo como um homem velho. Onde eu tenho me justificado em vez de lutar. Onde eu preciso viver como um homem novo, como Cristo. E devemos renovar a esperança. A nossa vida não está fechada nos nossos defeitos. Porque Cristo ressuscitou e mudou a situação dos seus discípulos. A vida tem futuro, vamos dizer assim. A esperança é certa. O próprio Jesus disse aos apóstolos: eu vou preparar-vos um lugar. Aquele que ressuscitou, está dizendo que nós vamos ressuscitar, e que nós vamos viver uma vida, e que essa vida vai ser uma vida eterna. Não é simplesmente um pensamento positivo, as coisas vão melhorar, mas a certeza que Deus conduz a nossa vida para um fim definitivo, para a vida eterna, para uma vida com Deus. E isso pode mudar a minha maneira de viver. Porque nós sabemos aonde vamos. Eu vou para o céu, eu vou para uma vida eterna, eu vou para Deus. E isso dá sentido a tudo, a cada esforço, a cada luta, a cada entrega. A minha vida tem valor eterno. O que é feito por amor não se perde, tem valor de eternidade. E mesmo aquilo que parece pequeno, diante de Deus, se é feito com amor, tem um valor divino. Mesmo aquilo que parece escondido, mesmo aquilo que custa. São José Maria expressava essa ideia com uma frase muito concreta: vale a pena. Até numa sala da sede central do Opus Dei em Roma, ele mandou pintar, em toda a sala, na parte superior da sala, uma frase: vale a pena, vale a pena, vale a pena. Toda ela, uma sala mais ou menos desse tamanho, está dentro dessa capela. Escrito toda a circunferência, vamos dizer assim, vale a pena. Aí alguém perguntava: mas por que tantas vezes vale a pena? Aí São José Maria dizia: porque tem muita gente que não percebe que vale a pena. Então, por isso que se vê tantas vezes, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Se vale a pena lutar pelo céu, vale a pena lutar. Vale a pena recomeçar, vale a pena ser fiel, vale a pena amar. Pelo céu todo esforço vale a pena, porque a vida não termina aqui. Isso até ilumina o nosso sofrimento.
O sofrimento não é absurdo, é uma preparação para a ressurreição. O sofrimento foi assumido por Cristo, foi caminho para o céu. Agora, eu vivo com esse horizonte de eternidade, ou deixo me prender apenas pelo imediato, pelo que está acontecendo no momento? Uma pergunta boa para a gente fazer é: o que isso que eu estou vivendo agora, qual a relevância disso diante da eternidade? Entendo, né? Assim, o filho está fazendo bagunça, eu estou para perder a paciência. Mas o que isso significa diante da eternidade? Porque isso coloca as coisas no seu lugar, né? É tão pequeno. Será que eu me prendo muito no imediato? Eu tenho que olhar para a vida com esse horizonte de eternidade. Porque aí a gente vive com mais paz, com mais serenidade. Não sei, um atraso numa reunião. O que é isso diante da eternidade? Assim, no fim da minha vida, por exemplo, o que isso vai significar? Nada, né? Diante da eternidade, menos ainda. Então, qual é o valor disso que estou vivendo diante da eternidade de Deus? E a nossa esperança se apoia não em nós, mas em Deus. Outro dia mesmo eu falava que São José Maria tinha uma frase que até a primeira vez que eu li me assustou. Ele, na sua oração, dizia: Senhor, não confie em mim. O que São José Maria está falando? Não confie em mim, ele é um santo, né? E ele reconhecia suas fraquezas, que sem Deus eu posso fazer qualquer coisa mais absurda, né? Então, ele falava: não confie em mim, porque eu mesmo não confio em mim, né? Eu confio em ti. A minha confiança não está em mim, minha confiança está em Deus. São José Maria também dizia: eu contigo avançarei seguro, porque tu és a própria fortaleza, não porque eu sou forte, mas porque Deus é minha fortaleza. Então, quando tudo parece incerto, quando os meios humanos faltam, quando as coisas não saem como nós esperamos, podemos avançar com segurança, porque Deus está presente. E o problema não está na situação em si, mas no modo que nós olhamos para essa situação. E a ressurreição nos ensina a olhar com fé, a não absolutizar o negativo, a não perder a esperança, a confiar que Deus está agindo, mesmo quando nós não vemos. Isso traz uma grande paz interior. Então, peçamos ao Senhor aqui, presente no sacrário, né, que olhemos a nossa vida não com critérios humanos, senão vamos nos desanimar. Que nos ensine a ver tudo à luz de Deus, que nos dê uma fé para confiar, mesmo quando nós não entendemos, que saibamos reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Que Cristo ressuscitou, que Cristo venceu, que nós podemos confiar plenamente em Cristo. Pedimos à Virgem Maria, Mãe de Cristo ressuscitado, que nos ensine a viver com a fé e a esperança que ela viveu, né? Nossa Senhora sabia que Cristo ia ressuscitar, porque o anjo lhe havia dito na Anunciação: e ele reinará para sempre, ele reinará eternamente. Então Nossa Senhora esperava, a morte não pode vencer, ele vai reinar eternamente. É a única pessoa que esperava a ressurreição de Cristo na face da terra, Nossa Senhora. No sábado, quando todos perderam a esperança, Nossa Senhora esperava a ressurreição. Até por isso ela não foi no sepulcro, né? Não tinha o que fazer lá. Ela queria ver Cristo vivo, que apareceu a ela, né? A primeira pessoa que Jesus apareceu, segundo a tradição, foi a sua mãe, embora não esteja contado no Evangelho. Foi a sua mãe e ficou longo tempo com ela. Que Nossa Senhora nos ajude a confiar, como ela confiou, a esperar como ela esperou, né? A viver como quem sabe que Cristo está vivo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações
que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.